Olá, irmãos! Estamos aqui hoje com a Sara para contar um pouquinho das experiências dela com o Senhor. Tudo bom, Sara? Bem, Leilane. A gente conhece sempre a Sara aqui no Ceará, sempre se movimentando em prol de levar os jovens para as conferências, né? Atrás dos bazares, cantinas, todas essas ações. Então, conta pra gente, Sara, como foi que surgiu esse encargo, como foi que começou? O encargo de levar os jovens, né, os adolescentes e os jovens para as conferências, sempre foi muito forte em mim, porque foi lá, naquela estância Árvore da Vida, numa conferência de jovens, em 1993, que eu realmente me converti, né? A maioria sabe da minha história, eu sou filha de Joxmai, da Jussara. Então, quando eu nasci, meu pai logo ganhou a visão da igreja, então eu nasci e cresci na vida da igreja. Aos 9 anos eu me batizei, crendo que Jesus Cristo é o meu Senhor, mas a minha conversão de fato foi em 93, lá numa conferência de jovens. Então eu sempre entendi que aquele ambiente era muito adequado e propício para que houvesse essa experiência, né, com os adolescentes, de realmente se converter e conhecer o Senhor e ter uma experiência com o Senhor. Com o passar do tempo, quando eu casei, tive meus filhos e meus filhos começaram a entrar nessa idade de realmente eu saber que eles precisavam ter essa experiência, então esse encargo cresceu em mim. Poxa, como aconteceu isso comigo, eu também preciso que meus filhos estejam lá. E como a gente se envolveu muito com o serviço de adolescentes, então esse encargo sempre foi crescendo, de a gente não deixar ninguém de fora. Na minha época, né, em 93 eu tive essa experiência, em 94 minha mãe se dispôs a levar um ônibus de adolescentes e jovens para a conferência, então por muitos anos ela fez esse trabalho, mas aí depois esse trabalho, né, ficou um pouco esquecido e aí eu vi a necessidade de a gente voltar a ter esse trabalho de realmente levar a maioria, a quantidade maior que a gente pudesse dos nossos adolescentes e jovens. E o nosso coração era que ninguém ficasse de fora. Como as condições eram difíceis, passagem aérea, a situação financeira não era muito fácil, então por isso a gente teve esse encargo de fazer muitas ações, né? Bazar, fazer também um trabalho de adoção, muitos irmãos que não tinham mais filhos naquela idade, mas podiam adotar, então podiam ofertar. Então nós tivemos muitos irmãos que ofertavam 7 passagens, 5 passagens, 3 passagens aéreas, e isso fez com que a gente conseguisse realmente levar o maior número de jovens para as conferências, ao ponto que em algum ano, que eu não vou me lembrar qual, nós levamos 237, né? Então foi 238, né? Então foi glorioso quando a gente conseguiu levar essa quantidade. Eu creio que muitos dos que estão hoje na vida da igreja, servindo, né, firmes, é resultado desse trabalho, né? Então eu sempre tive assim no meu coração de que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Nunca fiz isso sozinha, né? Sempre fiz isso com a ajuda e cooperação da nossa equipe, né, de que serve os adolescentes. Eles sempre se envolveram bastante também nas cantinas, no bazar. E o Senhor nos abençoou, né? Então, foi daí que surgiu o encargo. E nessa época, eu já estava trabalhando com turismo também, né? Então, isso facilitou essa questão de organização, de voos, né? De pegar as promoções, estar alerta às promoções, fazer os grupinhos nos voos para ter o melhor aproveitamento de preço e organizar traslado, enfim. Então, foi mais ou menos por aí que a gente conseguiu. Isso. Então você tinha esse turismo, né, que o Senhor usou muito, Sim. Não só para os jovens, mas também para muitos irmãos, né? Você Sim. usou essa ferramenta que o Senhor te deu também para servir o Senhor. Sim. Mas aí todo mundo sabe que em 2020 veio a pandemia, né? Bendita pandemia. Ou seja, ninguém pode sair de casa, não tem viagem. Hashtag só fica em casa. Como foi que ficou, Sara? Assim, a SM Turismo ela foi uma bênção na minha vida, né? Eu sempre trabalhei empreendendo, vendendo, sempre gostei muito de vendas, mas muitos negócios na minha vida não deram certo. A gente fez o que tinha que fazer, mas a gente imaturo, sem conhecimento, enfim, muitos negócios deram errado. E na época o Senhor nos trouxe a SM Turismo, que para mim foi uma bênção muito grande, porque eu tinha 3 filhos, então eu tive a oportunidade de trabalhar em casa, né, home office, dando a assistência que os meus filhos precisavam, né, no tempo da infância e da adolescência, que é a parte principal. Então, durante 10 anos, a SM Turismo começou em 2010, agosto de 2010. Então, durante 10 anos, ou seja, a fase principal dos meus filhos, eu estive em casa, trabalhando de casa. Então, daí, a SM Turismo já foi uma bênção muito grande na minha vida, que eu considero que mais importante do que o suprimento físico, material, foi o fato de eu poder estar com meus filhos, né? Então, foi uma bênção.
Só que, e eu sempre considerei a SM Turismo como uma bênção de Deus na minha vida. Mas aí veio a pandemia, 2020, #FimqueCasa, ninguém sai de casa. E aí eu me vi desesperada, né? Eu falei, Senhor, o que é que eu vou fazer? Porque eu não tenho... E assim, a pandemia veio de uma forma que ninguém sabia quando isso vai acabar, até quando isso vai, lockdown, isso vai até quando? É 15 dias. E eu lembro demais que eu vi uma reportagem do ministro da Saúde dizendo que seriam 5 meses de lockdown, que as coisas só voltariam a partir de setembro de 2020. E eu falei, Senhor, e agora? O que é que eu vou fazer? Porque, assim, a gente tinha compromissos assumidos, eu tinha uma renda de 10, 15 mil reais, que eu contava com essa renda, e da noite para o dia eu vi isso ir a zero. Então, realmente, assim, não foi fácil. E aí a gente começou a vender açaí, a gente começou a vender álcool em gel, né? A irmã Karina trabalhava na WU, estava fornecendo álcool em gel para as farmácias. Eu falei, Karina, separa uma remessa aí de álcool em gel para mim, que eu preciso vender, eu preciso fazer alguma coisa, eu não posso ficar sem fazer nada, tenho 3 filhos para dar conta e tenho meus compromissos assumidos. Né? Na época eu tinha um cartão da minha irmã, um cartão de crédito, que eu usava como capital de giro da SM Turismo, e que eu tinha mensalmente parcela de 15 mil reais para pagar. E eu pagava com o giro do meu negócio, né? Eu sempre honrava, nunca tive problema para pagar, sempre pagava antecipado, mas dependia do giro do meu negócio. Então eu falei, não tinha mais. Então eu me vi desesperada e eu falei, Senhor, isso açaí, esse álcool em gel aqui vai suprir a nossa necessidade aqui, né? De alimentação, aluguel, o Gleito também tinha uma renda da igreja, então eu sabia que fome eu não iria passar. Necessidade física eu não iria passar, mas os meus compromissos estavam comprometidos totalmente. Isso me angustiou muito, né? Eu lembro que até o Gleito disse assim, minha filha, fica tranquila, a gente financia o nosso carro, a gente dá um jeito para a gente pagar isso aí. E a gente até entrava em contato com a Darlane, que fazia questão dos carros. Fizemos tudo isso aí, todos os planos humanos nós fizemos, né? Vende carro, faz isso, faz aquilo para honrar esse compromisso, o que era da nossa capacidade humana de ir atrás de uma saída. Esse negócio da capacidade humana, teve uma vez, a gente em casa, né? Aí eu acho que tu devia ter alguma lista de transmissão. Aí quando começava de manhã, cuida, reserva a tua caixa de açaí hoje. Aí daqui a pouco chegava outra mensagem. Temos também para proteger você, e se ficar ali, né, era as máscaras, era álcool em gel, tinha o negócio da Rinodê. Eu disse, meu Deus, meu filho, olha aqui, a Sara tá tentando. Aí eu peguei e mandei bati um print aqui para me lembrar dessa conversa. Eu botei assim, Deus te abençoe, Sara. Aí tu falou uma coisa, basicamente disso que tu falou agora, né? Tu falou assim, ó, não é fácil ter uma renda média de 10 mil e de repente você ter zero. Só o Senhor para ter o socorro, a solução e a provisão. Não sei nem o que pensar, só invocar e fazer aqui a minha parte. O que eu posso fazer. O impossível fica para Deus e o possível eu vou fazendo por aqui. Então, o Senhor te deu, tipo assim, não vou parar, eu vou continuar lutando, Deus vai fazer. Sim. Né? E aí, como Deus falou contigo no meio disso tudo? No meio disso tudo, eu sempre falo, né? Eu sempre falo isso que eu escrevi para você, né? O possível é com a gente e o impossível é com Deus, né? Não tem para onde correr, né? Mas a nossa parte a gente precisa fazer, né? Não adianta a gente achar que as coisas vão cair do céu e no meio de tudo isso Deus vai mostrar a saída, né? Deus vai mostrar a solução. E aí, em uma das madrugadas, porque eu não conseguia dormir direito, eu dormia, mas eu acordava 3 horas da manhã, né? Dormia de cansaço, mas quando era 3 horas da manhã eu acordava, não conseguia mais dormir, preocupada. Né? O Gleito, como todo homem, tem aquela tranquilidade de homem, né? Mas nós mulheres somos mais ansiosas, mais preocupadas. E aí, na madrugada, eu acordava e orava. E teve um dia que eu estava muito angustiada, né? Muito angustiada. E aí eu falei, Senhor, eu preciso que tu me dê uma resposta hoje, na tua palavra, que eu vou passar ilesa dessa pandemia. Eu já quebrei muitas vezes. Eu já tive vários negócios e eu quebrei. E eu já fui muito envergonhada. Eu já passei por muita humilhação e muita vergonha. E eu não quero mais isso na minha vida. Durante esses 10 anos, o Senhor me honrou com a SM Turismo. Então faz 10 anos que eu não sei o que é uma humilhação, o que é uma vergonha. E eu não aceito mais isso para a minha vida. Então, Senhor, tu precisa me mostrar o que é que vai acontecer para eu poder
sair ilesa dessa pandemia. Mas eu quero que o Senhor me responda hoje na sua palavra. E, irmãos, eu estava lendo Isaías, eu nunca fui de ler a Bíblia de forma sequencial. Eu sempre tive essa dificuldade, eu sou uma pessoa hiperativa, enfim, tenho dificuldade com rotina, com métodos, com tudo isso eu tenho dificuldade. E eu estava lendo Isaías, eu gosto muito de Isaías, mas mesmo Isaías, eu não estava lendo do capítulo 1. Eu já tinha lido 38, 39, eu tinha começado do 38, aí um dia eu tinha lido 38, 39, 40, e naquele dia eu ia ler Isaías 41. E aí, antes de abrir Isaías 41, eu fiz essa oração. Eu fiz, Senhor, fala comigo na tua palavra, eu quero uma resposta, porque eu sempre tive inveja de irmãos que diziam assim, o Senhor falou comigo, o Senhor falou comigo, eu ouvi a voz de Deus. Eu disse, rapaz, eu não ouço essa voz de Deus, que arrumação é essa? Porque o Senhor fala comigo, como eu dou uma mensagem numa reunião, uma palavra, um irmão que vem e fala, né? Uma vez eu tive uma experiência de um sonho que foi muito forte, mas foi uma experiência negativa, foi um sonho, não é que foi uma experiência negativa, foi um sonho negativo. E eu senti o Senhor me alertando, né, sobre aquela determinada situação em sonho. Mas aí eu falei, Senhor, fala comigo na tua palavra, me dá a resposta na tua palavra de que eu vou sair ilesa dessa pandemia, sem dever nada a ninguém. É só isso que eu quero, não dever nada a ninguém. Meu desejo era só esse. E aí eu comecei a ler Isaías 41, fui lendo. E aí eu já deixei até aberto aqui para os irmãos para facilitar, né? E aí no versículo 19 o Senhor falou comigo. Porque no versículo 19 ele fala assim, plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Porei junto o ermo, o cipreste, o almeiro e o bucho, para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e que o Santo de Israel o criou. Irmãos, nessa hora foi muito forte. Eu senti algo muito forte e eu senti realmente Deus me respondendo a minha oração. Porque ele falou assim, que plantaria no deserto o cedro. Eu falei, Senhor, só tu pode fazer isso. Plantar uma árvore como o cedro, que é uma árvore muito forte, no deserto. Mas o Senhor está dizendo que vai fazer isso. E o deserto já está aqui. Eu já estou no deserto, eu não tenho saída. Eu não tenho para onde correr, eu estou no deserto. E o Senhor está me prometendo que vai plantar o cedro, que é uma árvore muito forte. Mas no versículo 20 o Senhor me diz, é para que todos vejam e saibam que a mão do Senhor fez isso. Então assim, eu sempre batalhei muito, eu sempre trabalhei muito, eu sempre busquei muito crescer, ganhar dinheiro, né, ter condição. Eu sempre tive sonho de ofertar bastante, de ser uma pessoa que cooperava com a obra do Senhor. Eu sempre admirei muito os irmãos aqui da Igreja de Fortaleza, né, que tinham confecção, então que podiam ofertar muito para que as coisas realmente acontecessem, compra de local, encargo disso, encargo daquilo. Então eu sempre admirei muito esses irmãos e eu sempre tive muita vontade de ser uma dessas. Eu sempre ofertei dentro das minhas condições, mas eu sempre tive esse sonho de ofertar além, poder ofertar de forma expressiva para os encargos, né, que o Senhor mandava. E aí eu falei, Senhor, agora é contigo. O Senhor me respondeu, agora o Senhor mostra, porque eu não sei o que é. O que é, eu não sei. E aí, 2 dias depois disso, foi 2 dias depois mesmo, eu conversando com a minha irmã, né, a Juliana sempre me apoiou muito em tudo, sempre me mandou muito cliente para a SM Turismo, sempre mandou muito cliente para o açaí, para o álcool em gel, para tudo que eu fazia, ela mandava para os amigos dela, né? Eu já tinha alguns na minha lista de transmissão, então sempre foram pessoas que me compraram bastante tudo que eu fazia. E aí eu falei, Juliana, minha irmã, me diz, isso é uma conversa pelo WhatsApp, de mensagem, me diz o que é que vocês estão precisando, porque só vocês vão trabalhar nessa pandemia, só vocês vão ter dinheiro para consumir. Então me fala qual é a necessidade de vocês, que eu vou atrás de vender. E aí na mesma hora ela bateu uma foto dela, ela estava no plantão, ela bateu uma foto dela, falou assim, ó, nós estamos precisando dessas roupas aqui, são pijamas cirúrgicos, nós só podemos trabalhar com elas, nós não podemos trabalhar com as nossas roupas, o hospital não aceita por conta da infecção, da contaminação, então a gente precisa lavar todo dia, chegar em casa já lavar e tudo. E o uso do hospital, o hospital não está tendo condição de suprir a demanda, a necessidade. As lavanderias não estão conseguindo dar conta de lavar no tempo hábil para suprir esse estoque do hospital.
Então nós estamos precisando muito, e as poucas empresas que fazem esse produto estão paradas, estão com lockdown, estão sem conseguir comprar tecido, sem conseguir produzir. Então elas estão dando assim 30 dias, 45 dias para entregar. E nós estamos precisando de imediato. Eu falei, pois então, mande o seu marido descer um desses seus conjuntinhos lá para a portaria dele, que eu vou passar lá agora, vou pegar e nós vamos fazer isso aí. E assim foi como aconteceu, né? O marido dela desceu, eu fui, peguei. Na mesma hora eu cheguei em casa, bati foto na mesa e mandei para as meninas, para a Cristina, né, da Jacris. Falei, ó, meninas, eu sei que vocês estão parados também, todo mundo de lockdown, funcionário, empresa fechada, mas tem isso aqui para a gente fazer. Vamos fazer, se vocês conseguirem produzir, eu consigo vender. Porque aí eu meto para a Juliana, para os grupos dela e tal, e a gente consegue vender. E aí as meninas disseram, dá sim, eu tenho umas 3 peças de tecido, vou fazer a peça piloto, e aí a gente começa. E esse foi o grande milagre, né? Então, assim, as meninas tinham uma marca que não estava sendo trabalhada, que era a Maria Liz, então estava tudo pronto, etiqueta, essas plaquinhas, aviamento, tudo, sacola, né? Esperando, estava tudo pronto, esperando o milagre de Deus. Então, o Senhor, realmente, quando Ele faz de forma perfeita. Completa. Então, nós começamos a fazer as peças, batia foto na mesa da minha casa, mandava para minha irmã, falei, joga aí nos teus grupos, mandava para os irmãos da igreja, Belinha, Luana, tudo que era médico, enfermeiro. Aquele compromisso que eu tinha para pagar da minha irmã era dia 20 de abril. O de março eu tinha pago. O lockdown foi dia 19 de março. Então eu tinha pago o de março. E aí o meu desespero era para pagar o de abril, né, que era uma parcela de 15 mil reais. E aí a gente começou com esse trabalho dia 8 de abril. E aí dia 16 de abril eu consegui pagar essa parcela. 8 dias de trabalho eu consegui pagar essa parcela totalmente com o dinheiro desse trabalho, né? Sem pedir dinheiro emprestado a ninguém, sem ir atrás de nenhum outro recurso, sem financiar o carro, sem fazer nada, só trabalhando nisso aí. Então, assim, foi uma época de muito trabalho. Os meus polegares ficaram dormentes, né? De tanto digitar, né? E eu e o Gleito, a gente que fazia tudo, as meninas produziam, mas a gente vendia, a gente entregava, passava lá na Jacris, pegava as peças para entregar. Então, assim, não tinha ninguém na rua, só nós, todo mundo em casa. E o Senhor guardando. E o Senhor nos guardando, né? E o Gleito, ele tem diabetes e hipertensão, então tem comorbidades. Então foi um período assim de muita luta interior, né? Eu falava, Senhor, será que eu estou matando meu marido vai morrer, né? Aquelas reportagens de Manaus, morrendo gente, com trator carregando gente. E assim, aquilo me angustiava demais, porque eu dizia, Senhor, não posso perder meu marido, o Senhor cuida. E eu ia entregar peças em hospital. E às vezes eu ia no outro dia e dizia, cadê a doutora fulana? E a fulana dizia, doutora fulana está muito mal de Covid. Eu tinha falado com a mulher no dia anterior. E aí eu entrava no carro e tomava um banho de álcool, pegava álcool, saía jogando pelo carro, nos cabelos, em tudo. Aquela tensão, né? Aquele trabalho árduo e ao mesmo tempo aquela tensão, aquele medo. Aquela angústia mental. Mas o Senhor nos guardou, né? O Senhor nos guardou. Tive Covid só em novembro de 2020. Mas foi tudo tranquilo. O Gleito, que era a minha maior preocupação, foi assintomático, então não teve complicação nenhuma. De lá para cá, né, foi o quê? Abril de 2020. Hoje nós estamos em agosto de 2023. Né? O Senhor só tem nos abençoado. Né? A Jacris, com a volta do lockdown, voltou a se dedicar, né, à empresa delas. Então, nesse momento, nós criamos a marca Sarita, né, para não usar mais a marca Maria Liz, que era uma marca delas. Então, nós criamos o nome Sarita. E daí por diante a gente começou a fazer, né? Então hoje a gente tem fornecedores, né? Que fazem, que produzem pra gente. E a Sarita, eu vejo que a Sarita não foi só uma bênção para a minha família, né? Foi apenas um canal que Deus usou para abençoar muitas famílias. Né? Hoje, na época, quantas costureiras estavam em casa sem trabalho? Né? Quantas costureiras estavam ali precisando daquele trabalho para suprir a necessidade da sua casa, da sua família, e elas foram abençoadas por esse trabalho. Quantos irmãos da igreja? Hoje na Sarita nós temos 20 funcionários e acho que quase metade é irmão, é irmão da igreja, né? E trabalha junto com a gente. Irmãos da igreja que hoje são nossos vendedores, né? E que também conseguiram ser abençoados, conseguiram melhorar muito a sua vida, financeiramente falando, por esse negócio. Então, é isso. Nós só temos que agradecer,
e ver e declarar que a mão do Senhor fez isso, né? Eu hoje não tenho dúvidas nenhuma, não tenho uma sombra de dúvida, né? Que até assim, todo o tempo que o Senhor veio nos lapidando, né? Por meio de negócios não tão bem sucedidos, foram aprendizados, né? Fracassos foi o processo, né? Para que o Senhor realmente chegasse no momento que nós estamos hoje, né? Passamos por muito treinamento, muita palestra, muito curso, fizemos muito investimento pessoal nesse aspecto, né? Para quê? Para que hoje o Senhor pudesse estar nos abençoando da forma que Ele está nos abençoando. Para se a hora certa o Senhor pudesse usar. Exatamente, para que na hora certa o Senhor pudesse usar. Então, tudo que a gente hoje coloca em prática, né, foi ao longo de 23 anos. Né? Não posso dizer que foi do dia para a noite, foi de repente. Não, a luz que o Senhor deu realmente foi na hora que o Senhor precisava. Mas ao longo de 23 anos o Senhor vem trabalhando em nós, né, para que a gente hoje pudesse levar a cabo, né, isso que o Senhor colocou nas nossas mãos. Então você vê hoje, Sara, que a Sarita foi o Senhor que deu. Sim. Foi o Senhor que fez tudo. Sim. Né? E você falou que não só a sua família foi abençoada, né? Sim. Mas várias famílias foram abençoadas, né? De irmãos, também de não irmãos. Sim. E hoje, como você honra o Senhor? Não só ajudando outras famílias, mas que outras maneiras você vê que você tem honrado o Senhor com esse instrumento que Ele te deu hoje? Aqui na Sarita, o que a gente faz? Sempre que a gente recebe um fornecedor, a gente ora por ele, a gente prega um evangelho, né? E a gente já teve experiências muito fortes com relação a isso, gerente de banco, né? Da gente receber pessoas e orar por eles e pregar o evangelho e essa pessoa sair chorando e dizer, nunca vi isso na minha vida, né? A nossa história a gente conta para todos, para que todos vejam e saibam que foi a mão do Senhor que fez isso. Então, a própria história já é um testemunho vivo, né, do Senhor na nossa vida. Então, clientes que a gente recebe aqui no nosso showroom, a gente também ora por eles. E assim, os pedidos a gente vende muito online, né? A nossa venda maior é online, é por e-commerce. Então a gente sempre coloca um jornalzinho Árvore da Vida. E às vezes irmãos compram da gente sem saber que nós somos irmãos da igreja. E quando recebe com o jornal Árvore da Vida, puxa, vocês são irmãos, né? Irmãos da área da saúde pelo Brasil todo. Puxa, que surpresa quando eu recebi isso aqui. E assim, são sementes, né? A gente não sabe onde vai germinar e como vai germinar, mas é lançado, né? E financeiramente o Senhor realmente tem nos abençoado e hoje eu posso realizar o meu sonho de ofertar, né? Recentemente nós tivemos encargo do Expolivro, né? Que foi um encargo forte, pesado, e aí a gente pôde ofertar com a expressão maior do que se a gente não tivesse a Sarita. E tantos encargos, né, que surgem, necessidade de irmãos, necessidade de assistência aos santos, irmãos com enfermidade, enfim, tantas frentes que a gente pode estar presente, estar honrando e estar abençoando por meio das finanças, né? Por meio do que o Senhor realmente tem feito na nossa vida. Realizei meu sonho. Meu sonho era ser uma pessoa que pudesse abençoar a obra de Deus, né? Apressar a volta do Senhor, trazer o reino. E meu sonho está realizado. Amém. Nossa expectativa é que o Senhor realmente continue nos abençoando, né? A gente não pode se acomodar, não pode achar que está bom. Nosso Deus é um Deus abundante. Quando você olha para a natureza, você olha para o mar, eu gosto muito de olhar para o mar e ver, puxa, Deus é grande, né? Quando eu estou num avião, eu gosto de olhar para aquele céu, aquelas nuvens e dizer, Deus é grande. Então, às vezes a gente está aqui nessa correria do dia a dia, só vendo esses prédios, essas criações de homem, é muito pequeno, né? Ontem mesmo tinha uma lua gigante, né? E aí, na criação, a gente consegue ter mais ou menos a dimensão da grandiosidade do nosso Deus. Né? Então, o nosso Deus, ele é grande, ele é abundante. Em Deus não existe escassez. Então, assim, não vamos aceitar, irmãos, escassez na nossa vida. Situação financeira difícil, dificuldade disso, dificuldade... Isso não é de Deus. Pode ser um momento necessário para que nós aprendamos, né? Para que o Senhor trabalhe na nossa vida, sim, mas não devemos aceitar como uma situação normal. A situação normal é que Deus criou Adão e Eva e colocou no jardim do Éden, cheio de tudo, com a abundância de tudo. Então nós não podemos aceitar uma situação de escassez como uma situação normal. E hoje eu creio nisso e eu vivo por isso. Senhor, abençoa o nosso negócio, abençoa a nossa vida, porque essa é a tua expressão. Essa semana mesmo, semana passada, o jornal local nos procurou para fazer uma reportagem. Por quê? Porque a plataforma que a gente vende nos indicou
o jornal queria empreendedores do Ceará que tivesse tendo sucesso em venda online. E aí entrou em contato com a Nuvem Shop, que é a nossa plataforma que a gente hospeda o nosso site. E a Nuvem Shop indicou, é a Sarita. É o nosso cliente que está se desenvolvendo muito no online. Então o jornal entrou em contato conosco, nós pudemos dar esse testemunho, saiu como reportagem. Quando eles viram a reportagem, a televisão local entrou em contato conosco, vimos a reportagem, queremos fazer uma reportagem para sair no jornal local, na televisão. Então, assim, está se cumprindo o que o Senhor me falou, né? Para que todos vejam e saibam que a mão do Senhor fez isso. Amém. Ó Senhor Jesus. É isso. A gente fica com esse testemunho lindo, encorajador, de saber que o Senhor cuida de nós. Sim. E Ele tem muito para se expressar na nossa vida. Sim. A gente vai fazendo a nossa parte, né, Sara? Sim, sempre. E o impossível é de Deus. O impossível é de Deus. Então, muito obrigada a todos. Obrigada, Sara. Amém. Amém.